Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O ataque surpresa no último sábado expôs ao mundo as intenções do grupo extremista Hamas de destruir o Estado de Israel. Israel, Ucrânia, Iêmen, Síria, Azerbaijão e vários países da África. Em comum entre eles, o fato de enfrentarem guerras, sejam elas contra outras nações ou internas, na disputa pelo poder. A mais recente, declarada após o ataque do Hamas contra Israel, volta a preocupar o mundo. Depois de sofrer com a alta no preço do combustível, dos alimentos e viver uma ameaça de falta de fertilizantes depois do início da invasão russa na Ucrânia, existe agora o receio de que um novo conflito de grandes proporções possa provocar a instabilidade econômica em todo o planeta. Como a guerra entre Israel e o Hamas interfere nas relações entre os demais países? Quais os prejuízos imediatos para a economia global? E como o Brasil pode ser influenciado pelo conflito? 15 Minutos de hoje discute os impactos de mais uma guerra no mundo com o economista, professor de Relações Internacionais da ESPM, Roberto Georg Ibel. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Olá, Celso, a todos que estão ouvindo aqui o podcast, é um prazer estar com vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Ô Fábio, além de toda a preocupação que um conflito carrega, com a destruição, os feridos e as mortes, existe uma apreensão com as consequências que acabam refletindo em todo mundo, não é mesmo? Oi, Celso. Muito obrigado pelo convite. Olá, professor Roberto. Celso, uma guerra, mesmo sendo um confronto entre dois países, interna ou contra um grupo extremista como é o Hamas, nunca é um ato isolado, ainda mais em um mundo cada vez mais conectado e globalizado. Muitas vezes, nem é necessário um conflito armado para que os países sintam um impacto, principalmente na economia. Basta uma animosidade, digamos assim, um acirramento de tensões para que apareçam os primeiros impactos. Professor Roberto, de imediato, o ataque do Hamas contra Israel provoca problemas sérios na segurança, principalmente nos países mais próximos ou naqueles que têm alguma relação com os envolvidos no conflito. O estado de alerta é o primeiro reflexo da guerra, professor? Com certeza, Fábio, porque a resposta do Estado de Israel, rapidamente, foi a declaração do estado de guerra. E rapidamente as embaixadas de Israel, comunidades de judeus no exterior, já reforçaram a sua segurança, antevendo qualquer outro tipo de animosidade ou até mesmo de atentados pontuais em outros países, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos. E eu acredito que o que a gente viu no final de semana é sim um prenúncio de um conflito ainda maior que pode sim escalonar para uma guerra regional de proporções internacionais. O que significa isso? Daqui a pouco nós não estamos mais falando apenas de um conflito ou uma guerra entre o Hamas e o Estado de Israel, mas sim a participação de outros países, outras potências, direto ou indiretamente na região, como a Arábia Saudita, o Irã, a Turquia, além também das potências ocidentais, como os Estados Unidos e os países do bloco europeu. Professor, um outro problema quase que imediato é o fluxo de pessoas que acabam fugindo das áreas de risco. Segundo a ONU, mais de 7 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia durante os quase 20 meses de conflito com a Rússia. Agora, em Israel, é grande o número de pessoas que tentam deixar a região mais violenta. Eu pergunto, professor Roberto, esse deslocamento em massa acaba gerando dois problemas, um social e outro econômico, Exatamente. Essa é a minha grande preocupação, Celso, desde que começou a guerra, porque nós estamos com a possibilidade de ver uma nova crise de refugiados, uma nova crise humanitária se desenhando num horizonte muito próximo. Um grande fluxo de refugiados, não apenas palestinos, mas também de refugiados israelenses com direção a outros países da região. Então tem essa questão social que tem um impacto direto na questão econômica, porque neste momento, tanto Israel como o lado palestino da Cisjordânia, por exemplo, estão em estado de guerra, estão em estado de atenção, no qual afeta toda a atividade econômica, lembrando que uma das principais atividades econômicas, tanto de Israel como da Palestina, são o turismo. Milhões de turistas visitam a região todos os anos, centenas de milhares todas as semanas, e isso impacta diretamente a economia local. Os impactos econômicos geralmente também aparecem com rapidez. No caso do conflito em Israel, o petróleo já foi um dos primeiros a serem afetados. No primeiro dia de funcionamento das bolsas, após o início do conflito, o preço do barril subiu 4%. Professor Roberto, por que o valor do petróleo é rapidamente influenciado?
ele é rapidamente influenciado porque a matriz produtora de petróleo está na região do Oriente Médio, né? Os maiores produtores estão ali, Arábia Saudita, Irã, os países da Península Arábica, os Emirados Árabes, Catar, Kuwait, enfim, toda a região ela é conhecida pela produção de petróleo. Então, o que os produtores analisam, né? Se existir um escalonamento do conflito, para quem está ouvindo aqui o podcast explicando, né? Se houver uma ampliação desse conflito e se expandir para os outros países, esses produtores de petróleo já fazem o cálculo de como será a logística de distribuição dessa commodity que é cada vez mais escassa, né? Ou seja, como é que os navios vão chegar até lá, como é que você faz o envio por meio de tubulações, enfim, essa distribuição global. Então, já é um cálculo que a gente chama na economia das expectativas, né? Do que vai acontecer, e aí, de fato, esse cálculo que se apresenta hoje é de um escalonamento do conflito que afeta diretamente o preço do petróleo. Professor, quanto mais tempo a guerra durar, mais o preço do petróleo pode subir? A duração do conflito está diretamente ligada à pressão nos preços? Com certeza, assim como a gente viu quando começou a guerra na Ucrânia, né, que teve um aumento muito repentino do preço do barril de petróleo, depois ele se estabiliza, né, depois de algumas semanas. A mesma situação a gente pode pensar que vai acontecer com essa guerra entre o Hamas e o Estado de Israel, caso ela se prolongue para os outros países da região. Eu diria que a gente ainda está no momento de criação de expectativas com relação a esse cenário futuro, de ajustes de preços, mas cada dia adicional de conflito e cada dia de ampliação desse conflito para a região significa, sim, um impacto direto no aumento do preço do barril de petróleo, que vai se traduzir aqui na nossa própria gasolina aqui no Brasil. Professor, e que outros setores podem ser impactados? Durante a guerra da Ucrânia, vimos uma inflação global, principalmente nos alimentos. Será que esse cenário pode se repetir? Eu acredito que no caso da Ucrânia ele foi muito mais ampliado, porque a Ucrânia e a Rússia são grandes produtores de insumos para a agricultura, que é a base da nossa economia, não apenas brasileira, mas da economia mundial. No caso de Israel e dos países do Oriente Médio, é um cenário diferente. A região ela é conhecida pela produção basicamente de petróleo. Então, o impacto direto no preço dos alimentos a gente não vai perceber. Claro, a não ser que se confirme este aumento do preço do barril do petróleo, daqui a pouco vai ficar caro o combustível que é necessário para caminhões, para navios, para qualquer tipo de transporte dos grãos, de alimentos, enfim. Então não há um efeito direto na produção e no preço de alimentos, mas sim, aumentando o preço do combustível, que é a matriz, né, a matriz energética, aí sim a gente pode ver isso mais adiante. Mas eu destacaria que um cenário parecido como aquele que a gente viu quando começou a guerra na Ucrânia, de inflação global, que ainda era resquício, de certa medida, da própria pandemia da Covid-19, dificilmente vai se desenhar agora com a guerra no Oriente Médio entre Israel e o Hamas. Mas não significa que não terá impacto. Algum impacto a gente vai acabar sentindo no médio e no longo prazo. Agora, professor Roberto, qual é a característica da economia de Israel? De alguma forma, a entrada do país numa guerra pode atrapalhar direta ou indiretamente outras nações? Certamente, porque Israel é uma economia baseada principalmente numa indústria já bem consolidada, uma indústria tecnológica, numa indústria de defesa que fornece esses bens para o restante do mundo, principalmente para a Europa, para outros países ocidentais. Inclusive, o próprio Brasil tem relações com um grande consumidor da indústria de defesa, indústria militar e tecnológica de Israel, né? Aparelhos para sistemas, enfim, eletroeletrônicos. Então, na eventualidade dessas indústrias serem atingidas pelo escalonamento do conflito, a gente pode ver um efeito cascata no restante da economia. Pelo que eu vejo e tenho acompanhado pelas declarações de governos da Arábia Saudita, do Egito, da Jordânia, inclusive, todos os países estão sendo muito cautelosos, muito pragmáticos, porque sabem que qualquer conflito na região vai afetar a sua produção, que é a fonte da sua riqueza, né? Afeta o preço do petróleo, mas também afeta o próprio PIB desses países, que ainda estão numa fase de reconstrução depois da pandemia da Covid-19 e da própria guerra da Ucrânia, que ainda continua em curso, não é mesmo? Agora, professor, existe aí a possibilidade do governo de Israel declarar o estado de guerra, né? Isso significa que a prioridade de aplicação dos recursos do país será no conflito contra o Hamas. Se isso acontecer, pode gerar aí um desequilíbrio na relação comercial entre Israel e os outros países? No caso do Brasil, quais produtos ou matérias-primas seriam mais afetados? Eu acredito que o que mais interessa no Brasil nesse momento, olhando para a nossa balança comercial com Israel, evidentemente está a questão agrícola, né, a questão de agropecuária. O Brasil é um dos maiores exportadores de commodities, de alimentos para Israel, mas também importa muita coisa de Israel, né? Então, olhando para o setor de proteína animal, por exemplo, poderia o Brasil sofrer algum tipo de impacto, e principalmente
principalmente no setor de eletroeletrônicos que o Brasil importa de Israel, né? A nossa indústria de defesa, por exemplo, indústria militar, muitos componentes são produzidos em Israel. A própria indústria aeronáutica, de tecnologia de satélites, enfim, hoje ela depende de Israel. Até cito aqui no estado do Rio Grande do Sul, existe uma empresa que produz sistemas de monitoramento por satélite, que são inclusive utilizados, veja bem, né, em situações de catástrofes ambientais, como a gente acabou de passar, cujos componentes vêm de Israel, né? Vem de tecnologia israelense. Então, é um efeito que compromete não apenas a relação comercial direta entre dois países, mas também na própria prestação de serviços à população de modo geral. Professor, a África vive vários conflitos internos pela disputa do poder. Rússia e Ucrânia parecem longe de um acordo de paz. A Síria enfrenta um confronto que já dura mais de uma década. A quantidade de guerras mostra que os principais mediadores mundiais, que geralmente são os países mais ricos e principalmente a ONU, estão falhando em tentar resolver as diferenças e os problemas de forma diplomática? Exatamente, e isso confirma uma tese que a gente tem dentro das relações internacionais, é que nós vivemos num mundo cada vez mais multipolar, na qual essas várias potências, Estados Unidos, União Europeia, China, Rússia, Irã, Turquia, Arábia Saudita, Israel, vão exercer a sua influência, a sua hegemonia, não pela via diplomática, mas sim pela via da influência geopolítica, pela via do conflito, seja ele direto ou indireto, né? E essa é uma das teses que está se confirmando, um mundo cada vez mais em guerra, sem a existência de uma única potência, na qual os organismos internacionais, como a ONU principalmente, se veem de mãos atadas, não conseguem intervir nos conflitos diretamente e principalmente não conseguem evitar conflitos. Mas o que eu tenho destacado, se nós estamos numa situação muito complicada com a ONU, talvez seria ainda muito pior se não existisse a Organização das Nações Unidas, porque pelo menos ela tem o papel nesse momento de dar acolhimento a refugiados, a imigrantes, criar corredores humanitários, enfim. Então, pelo menos nas questões humanitárias, a ONU tem uma atuação muito importante, que eu diria que é indispensável nesse momento. Os Estados Unidos enviaram porta-aviões e caças para ajudar os israelenses, medida que foi vista com preocupação pelo governo russo. Professor, a guerra em Israel pode, mais uma vez, acirrar os ânimos já elevados entre os Estados Unidos e a Rússia? E uma escalada do conflito pode afetar de que forma a economia mundial? Bom, eu vejo que a Rússia ela tomou uma posição, eu diria até um pouco contraditória, né, para não dizer hipócrita, quando começaram os ataques do Hamas contra Israel, porque o governo russo pediu o imediato cessar-fogo dos conflitos, tanto que a própria Rússia não faz cessar-fogo com a Ucrânia. Mas eu vejo que a Rússia ela está com uma observação muito atenta ao que acontece ali no Oriente Médio. Primeiro, porque Israel é um parceiro tradicional da Rússia. Quando começou a guerra na Ucrânia, Israel foi um dos países que colocou como possível mediador, né? E segundo, porque a Rússia depende grande parte do petróleo que é produzido pelos países do Oriente Médio, que vai servir de combustível para a sua própria guerra, né? Então, a Rússia sabe que qualquer desestabilização naquela região pode significar um efeito ainda maior, reverso, para suas pretensões geopolíticas e de conflito na Ucrânia. Agora, que outros países têm interesse no conflito entre Hamas e Israel? O Irã, por exemplo, ele dá suporte ao Hamas, faixa de Gaza, e também ao Hezbollah, que está presente no Líbano, né? Exatamente. Eu acredito que o Irã é o país mais interessado na existência de um conflito, porque de conhecimento público, né? Inimizade entre o Irã e Israel. Reiteradamente, vários líderes iranianos no passado já, inclusive, negaram a existência do Holocausto, defenderam, abre aspas, né, a extinção do Estado de Israel. Então, o Irã tem um grande interesse. Mas eu acho que um outro país na região também interessado no controle ou na manutenção do conflito é a Arábia Saudita e a Turquia, que são as outras duas potências na região e que haviam se aproximado de Israel nos últimos anos e sabem que qualquer tensionamento na região significa a presença de potências externas, né, e instabilidade, inclusive, doméstica. Ou seja, instabilidade no Oriente Médio entre Israel e Hamas significa instabilidade para a Arábia Saudita, para a Turquia, para a Jordânia, para o Egito. Esses conflitos que ocorrem no planeta acabam provocando um impacto, né, no desenvolvimento econômico e tecnológico de todos os países, ou seja, as consequências de uma guerra são sentidas por todos, né, professor? Com certeza. Eu gosto sempre de citar um geógrafo brasileiro muito conhecido, Milton Santos, que ele falava da questão da globalização perversa, né? Esse é o lado perverso da globalização. Você tem a livre circulação de mercadorias, de ideias, de dinheiro, né, de capitais, mas também tem a livre circulação dos conflitos.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação, as informações do economista, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Roberto Georg Ibel. Obrigado, professor Roberto. Muito obrigado, fico sempre à disposição. E agradeço a presença do repórter do Jornal da Record, Fábio Menegatti. Obrigado, Fábio. Ô Celso, o prazer é todo meu. Muitíssimo obrigado pelo convite. Obrigado, professor. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Leni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.